Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos de 1 a 7. Em Icônio, eles também entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal sorte que grande multidão de judeus e de gregos abraçaram a fé. Mas os judeus que continuaram incrédulos incitaram e indispuseram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Quanto a Paulo e Barnabé, demoraram-se ali bastante tempo, cheios de intrepidez no Senhor, que dava testemunho à palavra da sua graça e concedia que se realizassem sinais e prodígios por meio de suas mãos. Dividiu-se, porém, a população da cidade. Uns estavam com os judeus, outros com os apóstolos. Então, formaram-se uma conjuração de gentios e judeus, de acordo com seus chefes, para ultrajá-los e apedrejá-los. Eles, sabendo-o, foram refugiar-se em Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e na região circunvizinha. Lá também anunciaram a boa nova. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os desafios da evangelização. Paulo e Barnabé, agora se dirigindo bem mais aos gentios, aos não-judeus e àqueles judeus de fora, prosélitos ali. Mas, sobretudo, se dirigindo aos gregos, os gentios em geral. Não deixaram, porém, de entrar sempre primeiro na sinagoga, porque lá os judeus se reúnem e é o lugar por excelência onde tem os livros para que se pudessem pregar a palavra de Deus. Se a gente parar para pensar, quem tinha um livro, quem tinha uma Bíblia? Naquele tempo, as pessoas não andavam com Bíblias. Elas não tinham. Talvez algum escriba tivesse um livro ou trechos de livros, dos mais importantes, carregando consigo por algum motivo muito especial. Caso contrário, era na sinagoga que se encontravam essas coisas, nas bibliotecas, dentro da própria casa e da casa de alguém que tinha condições, porque tinha que pagar alguém para escrever. Não era algo assim simples. Quem transcrevia a Sagrada Escritura era um escriba. E era um ofício também. Então, eles tinham que ir para a sinagoga para terem acesso ao livro, ler o texto e ali pregar. Então, isso também facilitava a missão dos apóstolos. E eles tiveram sucesso, mais uma vez. Sucesso porque muita gente creu. Mas aqueles que não creram, não apenas não creram, eles se transformaram em agressores, em perseguidores. Paulo está experimentando aquilo que ele mesmo fazia. Aquelas pessoas, elas estavam cegas, como Paulo um dia, que era chamado Saulo, foi cego, porque ele também perseguia os cristãos desse jeito. Ele rejeitava a palavra
e já se tornava alguém ofensivo à fé. E eles estão experimentando isso. Versículo 2. Mas os judeus que continuavam incrédulos incitaram e indispuseram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Eles não só recusaram, mas também fizeram uma oposição violenta. Paulo e Barnabé continuaram pregando. Eles não se abalaram com o fato de que algumas pessoas não creram. Eles se dedicaram àqueles que creram. E não eram poucos. Aqui diz que era uma multidão. Então, que beleza, né? O anúncio do Evangelho de Deus, feito com intrepidez, causava conversões em massa. Em massa. E com isso, não estou dizendo que todos os cristãos que pregavam causavam conversões em massa, mas alguns sim. A gente vê Filipe em Samaria, a gente vê agora que a gente vê as pregações de Pedro, a gente vê os outros, esses apóstolos agora, né? Barnabé e Saulo e Paulo. Mas tem outros tantos por aí pregando. Outros tantos por aí que não estão de cidade em cidade anunciando, mas estão mantendo a fé naquelas cidades que foram anunciadas. Tanto que Barnabé e Paulo, quando chegaram em Antioquia, já tinha cristão lá. Já era uma cidade que tinha a presença dos cristãos. E eles, trabalhando lá, fizeram ainda crescer mais a fé. Aqui, eles estão se deparando com a perseguição por parte dos judeus e dos gentios também. Aqueles que não creram se amotinaram contra os cristãos. Veja que Paulo e Barnabé não perseguem ninguém. Mas o fato deles anunciarem Jesus, anunciarem o Evangelho, já é causa de perseguição contra eles. Talvez você já tenha experimentado isso. O fato de você ser cristão, de você usar uma camiseta com a mensagem bíblica, de você usar um crucifixo, uma medalha de um santo, de você dizer que é de Deus que você vai à missa, já causa contra você uma oposição e uma perseguição. Talvez você no seu trabalho ou na sua escola, você que ainda estuda, né? Faculdade, nossa, faculdade. Só de falar, só de mencionar que é cristão, parece que é um lugar que é proibido dizer. Palavra proibida aqui, dizer que é de Jesus, dizer que é de Cristo. E outras tantas são liberadas e até estranhas se você não diz. Se você não é um questionador da fé. Porque, afinal de contas, o lugar onde estão os intelectuais não é o fato da pessoa ter fé que significa que ela não seja inteligente. E muitos santos da igreja estão aí para provar isso, né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, tantos outros. Mas enfim, o fato é que para evangelizar é preciso se expor, não tem jeito. Você e eu vamos precisar nos expor. Talvez você não seja aquela pessoa extrovertida, tenha dificuldade de falar, mas você pode evangelizar sem falar. Você pode ser, você pode manifestar a sua fé, você pode viver a sua fé. E vivendo a sua fé, você vai despertar a atenção das pessoas que vivem o comum dos homens e vão olhar para você e dizer: por que você é diferente? Por que você é tão diferente da gente? Por que você não faz isso? Aí você vai poder dizer: porque eu conheço a Deus. Deus? Está falando da igreja? Sim, Jesus Cristo, Senhor. E aí estará a oportunidade de uma conversa tu a tu. Não vai ser a multidão. Mas no tu a tu, você conquistar a alma daquela pessoa. Sabe lá quem vai ser essa pessoa? Talvez é justamente aquela ou aquele que se transformará num grande evangelizador de multidões no futuro. Como não sabemos, precisamos cada um de nós viver a fé e dar testemunho
para que as pessoas se convertam a nosso Senhor Jesus Cristo. Perseguições virão, mas o Senhor está conosco e Ele nos dará força de suportar todas elas. Vamos anotar no diário? Não tem promessa, nem ordem, nem princípio eterno nesse trecho, mas a mensagem de Deus para você, diante dessa palavra, qual é? E como pô-la em prática na sua vida? Anota isso no seu diário e vamos lutar para viver. Quero convidar você a se inscrever aqui no canal, porque nós fazemos vídeos todos os dias, graças a Deus, porque é diário espiritual e nós precisamos ser fiéis. Vamos celebrar essa fidelidade, como muitos aqui estão fazendo, colocando nos comentários, celebrando há quanto tempo tem sido fiel ao estudo bíblico. Eu convido você a colocar aqui, há quanto tempo você tem sido fiel ao estudo bíblico? Você lembra quando você começou? Tem gente aqui que está, desde os tempos da pandemia, onde todas essas lives começaram. Tem gente que acompanha o blog há muito tempo, você não sabia? Bom, tá tudo aqui na descrição deste vídeo. Como começar, o que fazer, link para adquirir o livro do método que tá baratíssimo, tá menos de R$6. O livro do método do Padre Jonas chega na sua casa pelo correio. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.